estão? Meu nome é Débora Santos e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. E para terminarmos essa reta aí de questões do SSA, esse vídeo falaremos sobre questões do SSA 3. Vou trazer um texto que caiu no SSA e 5 perguntas referentes a esse mesmo texto. Então, vamos começar. Então, vamos lá para a leitura do texto e também das questões. Com você ando melhor. Semana passada, escutamos consternadas o relato de uma pessoa querida. A gente vai chamá-la de Sônia. Militante de esquerda, ela foi presa nos anos de 1970. Foi torturada, esteve nos porões dos DOPS, nas mãos de Oban e ficou encarcerada no infame presídio Tiradentes. Passou um bom tempo na ala feminina do presídio. Seu marido também foi preso. Também torturado, também confinado. Residiu na ala masculina do mesmo Tiradentes. Na cadeia, Sônia conheceu uma menina, uma companheira cativa. Chamaremos de Raquel. Assustadas, machucadas e habitando um ambiente absolutamente hostil, as duas não sabiam quando sairiam daquele lugar, nem sequer se um dia voltariam para casa. Submersas nessa insegurança, se aproximaram, viraram amigas. Uns meses depois da chegada de Raquel ao Tiradentes, Sônia percebeu que a menina estava agoniada. Bem jovem, Raquel tinha um namoradinho e tinha quase certeza de que estava grávida do moço, um menino igualmente jovem. Sônia frisou, muito agoniada. Fizemos 1000 suposições. Imaginamos que a agonia de Raquel vinha do medo de dar luz no cárcere, de o namoradinho não esperar por ela, dele também estar preso, sofrendo o que ela estava sofrendo. Quem sabe até pior. Como será experimentar tamanha vulnerabilidade e incerteza? Sônia seguiu contando. Disse que, num determinado momento, ela e Raquel entenderam que era imprescindível fazer um exame para confirmar a gravidez. Sônia então foi à administração do presídio e requisitou um exame de urina para ela. Levou o material para sua cela. Lá, Raquel esperava ansiosa. Coletou o material necessário. Sônia voltou à administração de Tiradentes e submeteu em seu nome. Estranhamos. Por que o exame com nomes trocados? Por que não testar o material de Raquel? De fato receosa e precisando saber o resultado. Sônia explicou comovida. Raquel era formalmente solteira. Era o que constava na ficha dela. Estado civil, solteira. Quando mulheres com esse status exibiam comportamento interpretado pelas autoridades como promíscuo, voltavam às salas de torturas ou para onde fosse confortável para seus algozes, aproveitavam melhor suas vítimas. O desfecho dessa história não é importante. O fato de 2 mulheres serem militantes de esquerda presas e cruelmente torturadas em razão de sua militância também não é determinante para o que nos interessa a dizer. Hoje queremos falar sobre sororidade. Essa palavra que designa o vínculo entre mulheres, um vínculo recheado de empatia, companheirismo, cumplicidade e afeto. O vínculo que nos faz resistentes, resilientes, o combustível das redes de apoio e de acolhimento que as mulheres constroem sempre, em todo canto e a todo tempo. Toda mulher é sempre muitas mulheres, tem sempre muitas outras com ela, por ela e tem mais. Os homens no poder insistem em diminuir a nossa luta por direitos e dizer que nossa aptidão para a construção de redes é um dado da natureza. Seríamos naturalmente mais gregárias. Mentira. Fomos obrigadas a desenvolver estratégias de sobrevivência rizomáticas que não nos deixassem à mercê de um Estado que não nos ampara adequadamente. Não é à toa que as feministas, quando marcham, sempre cantam: companheira, me ajuda, que não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Ontem, Dia das Mães, esperamos que vocês tenham celebrado suas mães, mas torcemos para que tenham reconhecido e festejado igualmente todas as muitas mulheres em torno delas. A rede que fez e faz maternidade e maternagem delas possíveis. Esse foi o texto. Agora vamos para a primeira questão desse mesmo texto. Primeiro, para compreender um texto em sua dimensão global, é necessário considerar o propósito de seu autor, uma questão relacionada principalmente ao gênero textual. No caso do texto 1, o propósito das autoras é, fundamentalmente, letra A, contar a comovente e impressionante história de uma jovem militante política, por isso elas elaboram um texto em forma de um relato pessoal. Letra B,
denunciar a violência que ocorreu no país no período militar. Para isso, formula um texto cujo conteúdo é basicamente uma peça de acusação. Letra C. Comprovar que, de fato, houve tortura no regime militar. Em razão disso, apresentam dados históricos organizados em forma de artigo científico. Letra D. Divulgar redes de apoio a mulheres vítimas de todo tipo de violência. Assim, o texto funciona como uma campanha publicitária. E letra E. Legitimar um elo de afetividade e empatia entre as mulheres. Para tanto, trazem uma narrativa tocante como base para um artigo de opinião. Agora eu quero saber de você. Nesse primeiro você marcou letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Se você marcou a letra E, você está completamente certo. Por quê? Nesse texto, as autoras estão falando, o seu tema principal é a sororidade, ou seja, o elo, a rede de apoio que existe entre as mulheres, a qual foi necessária ser criada para as mulheres poderem ter mais apoio dentro da sociedade. E além disso, o próprio enunciado fala, ele nos guia para olhar para o gênero do texto. Então, esse tipo de texto está enquadrado no gênero artigo de opinião. Seria exatamente um texto dissertativo argumentativo, onde o autor vai colocar também o seu ponto de vista, certo? Nesse caso, de forma explícita ou implícita. Então, aqui a resposta certa é a letra E. Segundo, assinale a alternativa em que ambos os segmentos indicados guardam relação semântica com o principal propósito e tema do texto 1. Letra A. Pessoa querida, seu marido. Letra B. Na cadeia, companheira cativa. Letra C. Um namoradinho, grávida do moço. Letra D. Sala de tortura, algozes. Letra E. Sororidade, mulheres. No segundo, eu acredito que está bem fácil, porque, como a gente já falou na questão anterior, qual é o enfoque principal do texto? Sororidade, elo entre as mulheres, rede de apoio. Então, a única alternativa que vai trazer palavras relacionadas a esse tema principal do texto seria a letra E, falando sobre sororidade e mulheres. Terceiro, o título conferido ao texto 1 dialoga principalmente com qual conceito tão relevante nesse texto? Letra A, feministas. Letra B, rede. Letra C, Dia das Mães. Letra D, grávida. Letra E, maternidade. No terceiro, ele tem uma casquinha de banana, então eu quero saber a sua resposta antes de te dizer qual é a alternativa correta. Vamos lá! Então, a alternativa correta seria a letra B. Débora, como assim? Eu jurava que era a letra A falando sobre feminismo. Apesar de todas as palavras estarem dentro desse texto e estarem, de certa forma, relacionadas, entre aspas, aqui, muitas aspas, com o tema principal, porque, por exemplo, o Dia das Mães não tem nada a ver com o tema principal. A palavra rede está ligada diretamente ao título. Por quê? O próprio comando da questão, né, o enunciado da questão, ele nos faz referência, ele manda a gente observar o título, que seria Com Você Ando Melhor. Quando a gente fala que com você ando melhor, a gente está falando de uma união de duas pessoas caminhando, está falando de pessoas que estão se ajudando. E o próprio canto feminista está falando sobre isso, está falando do apoio, está falando da rede de mulheres que estão ali unidas, apoiando uma a outra, trazendo reciprocidade. Então, a palavra principal aí seria rede e não feminismo. Débora, por quê? O movimento feminista foi citado como um certo tipo de comprovação ao ponto de vista das autoras, certo? E não é o tema principal. O tema principal é sororidade, que tem a ver diretamente com rede, certo? Que tem a ver diretamente com elo entre as mulheres. Então, não necessariamente está ligado ao feminismo. O feminismo foi citado como uma exemplificação e não como um argumento direto ao tema principal, que seria a questão da sororidade. Então, a resposta certa do terceiro quesito seria a palavra rede, letra B. Assinale a alternativa na qual o trecho destacado cumpre a função de localizar temporalmente o que é dito em seguida. Letra A. Uns meses depois da chegada de Raquel aos Tiradentes, Sônia percebeu que a menina estava agoniada. Letra B. Imaginamos que a agonia de Raquel vinha do medo de dar à luz no cárcere. Letra C. Disse que, num determinado momento,
Ela e Raquel entenderam que era imprescindível fazer um exame para confirmar a gravidez. Letra D. O fato de as duas mulheres serem militantes de esquerdas presas e cruelmente torturadas em razão de sua militância também não é determinante para o que nos interessa dizer. E letra E. Os homens no poder insistem em diminuir nossa luta por direitos e dizer que nossa aptidão para a construção de redes é um dado da natureza. No quarto, a gente está falando aí sobre localização temporal dentro do texto. Você marcou qual alternativa? Então, a resposta é a letra A. Está bem evidente porque ele usa uma marca temporal uns meses depois. Essa marca temporal está indicando a sequência lógica temporal das ações feitas. Ou seja, está falando que Raquel chegou e depois de uns meses que Sônia veio perceber essa inquietação. As ações aqui estão de forma cronológica dentro do tempo, dentro do espaço-tempo. Por isso, a resposta seria a letra A, onde tem uns meses depois dessa marca temporal. Agora nós vamos para a quinta e última pergunta desse texto. Quinto, para construir a argumentação, as autoras, por vezes, demonstram seu ponto de vista de maneira explícita. Isso pode ser observado no seguinte trecho. Letra A. Assustadas, machucadas e habitando um ambiente absurdamente hostil, as duas não sabiam quando sairiam daquele lugar. Letra B. Sônia disse que, num determinado momento, ela e Raquel entenderam que era imprescindível fazer um exame para confirmar a gravidez. Letra C. Hoje queremos falar de sororidade, palavra que designa o vínculo entre as mulheres. Letra D. Os homens no poder insistem em diminuir nossa luta por direitos e dizer que nossa aptidão para a construção de redes é um dado da natureza. Seríamos naturalmente mais gregárias. Mentira. Letra E. Não é à toa que as feministas, quando marcham, sempre cantam: companheira, me ajuda, que não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Como a gente falou no primeiro quesito, temos aqui a questão do artigo de opinião, que eu expliquei para vocês de forma breve, que precisa ter de forma explícita ou implícita a opinião ou as opiniões das autoras, nesse caso temos duas autoras, do texto. Aqui, nessa questão, no quinto e último quesito, ele pede para a gente observar em quais dos fragmentos destacados tem uma opinião evidente das autoras. Eu quero saber de você, qual letra você marcou? A resposta certa é D de Débora. Débora, como assim? Eu não consegui perceber nenhuma opinião das autoras dentro desse fragmento. É uma única palavra que vai fazer você perceber a opinião evidente aqui, que seria a palavra mentira. Ponto final. A palavra mentira está trazendo aqui a opinião e o posicionamento das autoras quanto ao pensamento masculino que ela falou anteriormente. Se você perceber, ela faz toda uma afirmação e no final ela vai vir contra essa afirmação quando utiliza o termo mentira. Ela está falando que a sociedade masculina pensa isso, mas nós pensamos isso. Então, a gente tem uma contraposição de argumento, uma contraposição de pensamentos. E de forma evidente e bem clara, a opinião é expressa através de uma única palavra, que seria a palavra mentira, discordando de tudo que foi dito anteriormente. E só para te lembrar, essa prova é do processo de ingresso 2020 e esse gabarito é o gabarito oficial e definitivo da prova do SSA 3. Então, todas essas respostas que eu dei para vocês aqui são as respostas oficiais que o SSA, a banca de correção do SSA, passou pra gente, divulgou aí no site do processo de ingresso da UPE. Então foi isso, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o like. Se restou alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo. Se inscreve no canal e me segue nas redes sociais que eu sempre tô por lá. Um beijo e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!